Fala pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não posto um vídeo um pouquinho mais longo aqui no YouTube, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai transformar a vida de vocês. A gente está fazendo uma série, ou melhor, a gente acabou uma série sobre Ruth. A gente falou todo o contexto de Ruth, todas as qualidades, e a gente trabalhou um pouquinho sobre o livro. E eu decidi trazer um conteúdo um pouco mais extenso, um pouco mais complexo aqui. Bom, vamos falar de autoria. Alguns teólogos apontam para que a autoria foi de Samuel, outros dizem que a autoria foi desconhecida, certo? O propósito foi retratar a fidelidade entre três pessoas. E aí, qual seria essas três pessoas? Seria Boaz, seria Ruth e seria Noemi. São as três pessoas que foram muito fiéis, tanto às leis de Deus quanto umas às outras, certo? O cenário era um cenário devastado. Era no tempo dos juízes, ou seja, então havia muita fome, havia muita deserção. O que seria essa deserção? Deserção espiritual seria as pessoas que desistiram da fé, ou as pessoas que não ligavam para a fé, as pessoas que buscavam somente o seu bel prazer, somente os seus próprios interesses. Então, num primeiro momento, todo esse contexto é instalado no livro de Ruth. Agora vamos para o esboço. O esboço é o quê? A primeira parte é a decisão de Ruth de escolher ficar com a sua sogra, mesmo sendo mais confortável, ficar na sua terra, perto da sua parentela. Então, ela decide. Isso a gente vê no primeiro capítulo. No segundo capítulo, a gente vê o serviço. Elas voltam para Jerusalém e lá em Jerusalém, Ruth passa a trabalhar inteiramente para manter as duas, porque as duas eram viúvas e elas trabalhavam como? Ela trabalhava catando o restante das espigas, que a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer do vídeo, certo? O terceiro ponto é o descanso. Foi quando ela realmente conversa ali com Boaz e eles decidem se casar se o outro parente remidor não decidisse ficar com ela, ou ficar com elas, remisse elas. E por último, é a recompensa de todo esforço, de toda decisão, de todo serviço, de todo descanso. Ela é recompensada por tudo aquilo que Deus planejou para a vida dela. Enfim, agora vamos voltar para o primeiro capítulo. No primeiro capítulo, como é que começa a história? Havia um homem chamado Elimeleque, que era casado com Noemi, e os dois tinham dois filhos, Malom e Quilion. E esses dois filhos, eles saíram, né, no caso de Jerusalém, foram morar em Moabe. Por que eles foram morar em Moabe? Porque havia uma grande fome em Jerusalém. Então eles foram morar em Moabe, estabeleceram a vida, começaram a viver tranquilamente. E os seus dois filhos até se casaram. Ou seja, escolheram moças moabitas e se casaram. Uma foi órfã e a outra foi Ruth, né, que é a atual título do livro e o que a gente está estudando lá no Instagram. Ou melhor, a gente já estudou lá no Instagram. Então, se você não viu o vídeo, corre lá, que lá é um resumão e vai ser muito bom para você. Tem vários vídeos lá que vai te auxiliar muito a conseguir entender de forma simples e rápida todo aquele conteúdo que a gente vai passar aqui, um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais rebuscado, certo? Então, os dois estão casados, né? Os dois filhos de Elimeleque e Noemi estão casados lá. Elimeleque vem a falecer por algum motivo, a Bíblia não relata o motivo, certo? E aí fica Noemi com seus dois filhos casados. Aproximadamente 10 anos depois, o que vai acontecer? Os dois filhos dela vêm morrer. Não fala se os dois morrem de uma vez ou se falam se os dois morrem, um morre e depois morre o outro. Enfim, a Bíblia só relata que os dois morreram. Ou seja, ficaram três viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. E o que acontece? Noemi, ela encara as duas e começa a despedi-las. Olha, vão para suas casas, tente reiniciar a vida, procurar outros maridos, para que vocês não sejam viúvas tão novas, porque as viúvas, elas eram à margem da sociedade. Por que elas eram à margem da sociedade? Porque elas perdiam toda a herança, elas perdiam todo o direito, e vocês sabem que na cultura da época, as mulheres não tinham tanta importância quanto os homens tinham. Ela precisava ser casada para estar num contexto
social. Então por isso que é muito importante que as mulheres se casassem de novo. E Ruth estava pensando totalmente nas mulheres e não nela, porque como ela já estava mais idosa, ela necessitaria muito mais do auxílio das suas noras do que as noras do auxílio dela. Então o que acontece? Orfa, num primeiro momento, ela fala assim, eu não vou, eu vou ficar contigo. E Noemi insiste ali. Então Orfa decide voltar para os seus pais, voltar para a vida cômoda, voltar para a vida que ela estava acostumada e talvez procurar outro marido, certo? Só que Ruth, ela foi muito incisiva e ela falou, não, eu vou ficar com você, aonde quer que tu irás, eu ireis, o Deus que você escolher, eu escolherei, aonde quer que morreres, eu morrerei, onde quer que repousares, eu repousarei. Ou seja, é um versículo muito conhecido e esse versículo é um ponto-chave. Esse ápice aqui mostra o primeiro ponto que a gente disse, o primeiro ponto do esboço, que é a decisão. Ruth decide ficar perto de Noemi, seja lá o que aconteça. Se o sangue der na canela, numa guerra, ou se a fartura vier, independente da situação, Ruth escolhe ficar com Noemi. Através dessa decisão, é muito importante que o capítulo encerra elas voltando para Jerusalém, porque Noemi entende que em Jerusalém eles têm mais chance de conseguirem buscar os objetivos de sobrevivência do que em Moabe. Então as duas voltam e algo me chamou muita atenção, que foi o versículo 21 do primeiro capítulo. Se você olhar, ela vai dizer que ela chegou mais pobre do que ela saiu. E aí eu te pergunto, se eles estavam passando fome, ela saiu com o quê? Ela já não saiu pobre? Então significa que a única coisa que ela tinha era a família. Ou seja, ela está mostrando que o que importa não é o dinheiro, mas sim a família, as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu faço um apelo para você. Toma cuidado no que você valoriza. Se é o dinheiro, se é as condições ou se é as pessoas que estão ao seu redor. E sobre Ruth em relação a Deus, é aí que mora o ponto-chave. Provavelmente Ruth conheceu a Deus através dessa experiência que ela teve, que ela esteve no meio entre Noemi e Deus, porque Ruth era moabita, eles não acreditavam no rei de Israel. Então só tem uma explicação para Ruth conhecer o Deus de Israel, através dessas experiências que ela viu Noemi e Deus passar. Inclusive ela estava no meio dessa provisão de tudo aquilo que aconteceu, que fez elas chegarem no objetivo. Passando para o segundo capítulo, a gente enxerga que ela se movimenta e voltando, no caso, ela estando em Jerusalém, elas necessitavam dos seus mantimentos, elas necessitavam de se sustentar. Ruth tem a ideia, então, de catar o restante das espigas, porque existia uma lei judaica que era a lei do respigar, ou seja, o que ficasse nas laterais das plantações ou o que caísse dos feixes. O que seria feixe? Eles juntavam tipo o trigo, e aí ele juntava num feixe, para levar, e aquilo que caía ficava por ali para um mendigo ou para alguém que estivesse numa situação difícil pegar e se alimentar, para que não houvesse nenhuma pessoa passando fome na terra de Israel. Então, ela procura uma vinha para fazer isso, claro, obviamente orientada por Noemi, que conhecia da lei dos judeus. Então, ela vai lá trabalhar para que as duas tenham mantimento. E lá ela encontra o dono da vinha, que é Boaz. Quem é Boaz? Boaz é parente de Elimeleque, provavelmente da mesma idade, porque os dois são da mesma geração. Boaz é o segundo na linha de remissão de Noemi. Como assim o segundo na linha de remissão? Existia também uma lei quando uma família perdia toda aquele posse, todos aqueles terrenos. O que acontece? Eles passavam a ajudar. Claro, que se o marido morresse, no caso de Noemi, como ela estava sem marido e sem posse, isso seria ruim para ela. Como ela já teve filhos também, não teria a lei do levirato, qual que seria essa lei do levirato? Essa lei do levirato seria quando a mulher casa e ela não tem descendência, ou o irmão dela, ou o parente mais próximo vai lá e sucede um filho para que ela tenha descendência. Como ela já tinha filho e ela tinha perdido os bens, necessitava de um parente mais próximo comprar o terreno que ela perdeu de volta para que ela não ficasse sem posses. E esse terreno era somente duas pessoas que poderiam comprar.
o primeiro na linha de sucessão, só que ele não quis, a gente pode olhar no texto, e ele recusa porque ele teria que casar com Ruth para suscitar justamente o filho que ela não teve do seu marido. E aí o que acontece? Ela está catando ali as espigas e aparece Boaz, que é esse segundo remissor. E Boaz, ele gosta da aparência dela e gosta do jeito que ela trabalha. Inclusive, ele chama ela até de mulher virtuosa. Ou seja, que ela sabia muito bem se posicionar, ela sabia muito bem trabalhar e ela sabia o seu lugar, ela sabia o que ela queria. Então é muito importante a gente definir isso também na nossa vida. O nosso desejo, nossa expectativa, o nosso alvo. Então ela estava ali para quê? Para colher os mantimentos e levar para a residência delas para que elas não passassem fome. Então o que acontece? Quando Boaz viu ela, Boaz ajudou ela. Boaz falou: olha, é o seguinte, você pode tomar água aqui que os meninos vão te dar, os meus servos vão te dar. Você fica aqui perto das minhas moças porque elas vão ali estar colhendo. E aí, inclusive, ele até sugeriu que os seus trabalhadores deixassem cair um pouco mais de sementes ali perto dela para que ela conseguisse manter o sustento dela juntamente com a sogra dela. Então olha só, quando ela se movimenta para aquilo que Deus colocou, ou melhor dizendo, para aquilo que era a necessidade dela, que ela veio entender o desejo de Deus através dela um pouquinho mais para frente, quando ela se movimenta através da necessidade, daquilo que ela precisa, passou a acontecer o quê? Ela passou a gerar algo novo na vida dela. E quando ela começou a estar em novos ambientes, com novas pessoas, Deus começou a transformar as coisas, começou a ajudar aquilo que ele desejou para ela acontecer. Então, eu te pergunto, você está caminhando para aquilo que Cristo desejou da sua vida? Só para lembrar, esse último capítulo que nós falamos, ou seja, o capítulo 2, ele está ligado ao segundo ponto do nosso esboço, que é o ponto do serviço. Então, nesse estágio todo, ela estava servindo. O terceiro capítulo do livro de Ruth é muito interessante. Eu confesso para vocês que quando eu li, eu fiquei um pouco intrigado. Aparentemente, elas faziam um plano meio estranho para conseguir se aproximar cada vez mais de Boaz. Mas quando eu fui estudando, eu fui entendendo qual o sentido de tudo isso. Bom, enfim, vamos resumir o plano. Noemi fala o seguinte, olha, ele vai ter uma festa, né, por conta da colheita e tal, e lá vai ter uma eira. E o que essa eira vai acontecer? Toda vez que você colhe, você leva para a eira, e ali na eira, no meu entendimento, era como se fosse uma casa. Quando eu li a primeira vez ali, eu fiquei meditando, será que ele foi para a eira? Era uma cama? Eu pensei que era isso. Mas olha só que interessante. E aí, acabou a festa, ele foi para a eira, na eira ele dormiu, e ali foi passando a história. Qual é o ponto-chave? É que o plano delas era o quê? Acabando a festa, ele comendo, se saciando, a Ruth acompanharia ele até a eira, deitaria aos pés dele e ficaria ali até que ele decidisse o que fosse fazer com ela. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se ela está caminhando para aquilo que Deus desejou com ela, ela vai tentar deitar com o rapaz, ela vai tentar deitar com Boaz, ela vai tentar conhecer ele, usando o termo bíblico, ou seja, ter relações com ele. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ficar assim indignado. Se elas estavam andando segundo aquilo que Deus desejou para elas, por que agora elas iam virar totalmente as costas? E aí eu fui entendendo que eira era um ambiente onde você pisava as sementes, ou seja, era como se pegasse o trigo, colocasse no chão ou até mesmo arroz, pisasse para aquela casca sair. Então o que acontece? Nada mais era que uma pedra grande ao relento para que o vento empurrasse a casca para longe, eles pisavam e o que ficava era as sementes que eles iam vender. E a eira era justamente isso, era um ambiente em que você fazia isso. Mas por que ele foi dormir neste lugar? Porque geralmente nessas eiras se fazia esse trabalho noturno. Por que noturno? Porque durante o dia eles estavam ocupados colhendo. Então de noite eles iriam lá para fazer esse tipo de trabalho. E era comum naquela época, quando um servo dormia perto do seu senhor, o senhor dividir a coberta com ele. Aí eu vim entender todo o processo. Isso era para trazer intimidade. Ela foi até a eira para quê?
para representar que ela estava disposta a trabalhar mesmo fora do turno, para ajudar no mantimento dela. Por isso que ela é conhecida como uma mulher virtuosa. Então, quando eles terminam o trabalho, que ela senta ali, ela se deita, ele acaba dividindo a sua coberta com ele. Então não tem nenhuma relação entre os dois não usando o termo de hoje, não ficaram, não tiveram relações, eles não tiveram nada, somente foi um momento de aproximação. E aí foi neste momento de aproximação onde eles passaram a conversar e ela passou a dizer que ela sabia da lei do remidor e que ela estava disposta a cumprir essa lei do remidor. Aí ele vai em busca de executar essa lei. Esse foi o terceiro capítulo e é o do esboço ali, é a parte do descanso. A gente vai trabalhar agora sobre o último capítulo, a parte da recompensa. Vamos lá? Boaz descobriu que existia um parente mais próximo do que ele na linha de remissão, por isso que ele era o segundo. Então ele se reuniu com esse rapaz e ele perguntou se ele tinha interesse de comprar o campo que era de Elimeleque e dar a Noemi e se casar com Ruth para que ressuscite a descendência. E ele até aceitou comprar o campo para dar para Noemi, mas ele não queria casar com Ruth para não ter problema na sua herança. O que acontece? Boaz pega e fala, olha, então é o seguinte, pode deixar que eu caso e eu compro a vinha. Ele falou, tudo bem. Eles assentaram ali e eles fizeram uma reunião e deixaram isso muito bem testemunhado. E tinham várias testemunhas para que isso acontecesse. E aí, voltando ao assunto, ele volta e ele expressa tudo isso para Ruth. Olha, eu consegui, eu falei com ele, realmente eu vou ser o remidor de vocês, então eu vou casar com você e eu vou comprar a vinha e vou dar a vinha novamente a Noemi e vocês vão ser felizes. E ali o que acontece? Ele passa a trabalhar e tem um casamento, ele compra a vinha, entrega para Noemi e aí o casamento acontece, aquela festa, tudo certinho como todo aquele processo judaico, e depois disso, ele ora pedindo para que a descendência dela seja uma descendência abençoada. E aqui mora o ponto-chave da importância da história de Ruth. A descendência de Ruth foi Obed. Obed foi o pai de Jessé, que foi pai de Davi. Agora eu te pergunto, você ligou os pontos? Davi foi descendente de Jesus. Olha só que importante, uma moabita faz parte da genealogia de Jesus. Por quê? Por causa da fé, da valentia e da coragem dela de se colocar em uma situação desconfortável. E eu te pergunto, você está procurando viver uma situação desconfortável para cumprir aquilo que Deus desejou da sua vida? Ou você está querendo viver no conforto segundo as suas próprias vontades? Deus deseja algo muito grande de você. E aqui fica o meu apelo. Se você quiser, se você puder mudar a sua vida, mudar a sua história para que você cresça, para que todos ao seu redor cresçam e você cumpra a vontade de Deus, o que você está esperando? O que você está esperando para viver aquilo que Deus desejou da sua vida? Fala para mim o que você está esperando, comenta aqui embaixo. E a gente não pode passar sem falar as qualidades. A primeira qualidade que eu vejo de tudo é a lealdade junto com a fidelidade. Porque a lealdade foi o que uniu elas para viver uma vida nova, para viver uma vida diferente. E eu te pergunto, você tem lealdade no seu coração? Você carrega a lealdade dentro de você? Se você não carregar a lealdade dentro de você, qual sentido faz de viver a vida que você está vivendo? Sem lealdade não faz sentido nenhum. Então eu te convido a buscar a lealdade. O segundo ponto, elas passaram a colocar um objetivo em comum. Qual foi o objetivo em comum? Foi uma cooperação mútua. A gente precisa sobreviver. Como é que a gente vai sobreviver? A gente vai sobreviver assim, assim, assado. Então uma começou a cooperar com a outra. Uma limpava a casa, ajudava na casa, a outra ia para o campo e buscava trigo e trazia e vendia e trocava e fazia todo aquele papel que era necessário. E aí, essa cooperação mútua é muito importante, porque na nossa vida a gente vai ter que ser leal com as pessoas que a gente decide a cooperar mutuamente. Essa cooperação mútua é uma relação de ganha-ganha, todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar porque é muito importante que nós estejamos conectados com pessoas. E o terceiro ponto é que elas
não pensavam somente nelas, elas pensavam uma nas outras. Porque o planejamento de vida delas não era pensar somente no que vai ser bom para uma, mas no que vai ser bom para as duas. E eu te pergunto, as pessoas que você estão cooperando mutuamente, as pessoas que você está trazendo lealdade, você está pensando nela, você está pensando no melhor para ela, você está pensando em crescer junto com essa pessoa? Ou será que isso passou da sua cabeça? Isso não existe mais. Pensa um pouquinho. E depois desse terceiro passo, entrou um passo muito importante, que é o relacionamento pautado na fé em Deus. Ela não conhecia Deus, ela conheceu Deus através da história de Ruth, ou através da história de Noemi. Se Ruth conheceu Deus através da história de Noemi, a fé foi um dos pontos mais importantes nesse estágio. Por quê? Porque nessa hora, ela conhecendo, elas pautaram o objetivo e colocaram todo o seu amor, todo o seu empenho, toda a sua fé para que isso acontecesse. E eu te pergunto, essa é uma das suas qualidades? Você está procurando exercer a fé em Deus? O seu relacionamento com as outras pessoas está pautado primeiramente em Deus para depois nas pessoas? Se você não conseguir se relacionar com Deus, dificilmente você vai conseguir se relacionar consigo mesmo. Quanto mais com as outras pessoas. Fala pra mim, qual tá sendo a sua maior dificuldade? Logo em seguida foi um movimento. Se ela ficasse parada, esperando cair do céu, mesmo com fé, você acha que teria chegado alimento na casa deles? Quando ela se movimentou, ela saiu do ambiente, encontrou novas pessoas, as novas pessoas deram novas oportunidades e elas conseguiram executar aquilo que Deus desejou para elas. Eu te pergunto, até quando você vai ficar sem movimento? Até quando você vai ficar parado sem fazer aquilo que Deus desejou para sua vida? Até quando? Comenta aqui para mim, até quando? Vamos para o penúltimo ponto, para a penúltima qualidade, que é a parceria. A parceria, ela está ligada em uma relação onde todo mundo vai ganhar, onde eu preciso de você e você precisa de mim. Porque a sociedade foi montada assim. Todo mundo precisa, eu preciso de alguém que mate o boi para mim ter carne. Eu preciso de alguém que plante o arroz para mim ter o arroz. Eu preciso de alguém que plante o feijão para mim ter o feijão. Eu preciso de alguém que produza o carro para mim andar de carro. Eu preciso de alguém que produza o ônibus, em qualquer coisa. Eu preciso de pessoas. Então eu preciso ter uma parceria. Todo mundo precisa estar inserido nessa parceria. Se você não tiver parceria com pessoas, você não consegue chegar a lugar nenhum. E por último, é a valentia. Se você não for valente naquilo que o seu coração desejar, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não colocar um objetivo e traçar com todas as suas forças, não buscar aquilo de todo o seu coração, não vai conseguir. Você não vai sair do lugar e precisa de valentia. Para você chegar ao ambiente que você deseja, tem que ser valente, tem que ser corajoso, tem que vestir a camisa, tem que se desafiar a buscar o novo. E fazendo um overview, puxando para trás, o que isso influencia na sua vida. Eu aprendi muito com a vida de Ruth. Eu espero que você tenha aprendido muito com a vida de Ruth também. O livro de Ruth é sensacional, a história de Ruth é sensacional. E o que é mais importante é que uma pessoa gentil pôde entrar na história dos judeus a ponto de mudar toda a genealogia de Jesus e fazer parte, alguém que não era nem para estar lá. E eu te pergunto, muitas das vezes você não se acha digno de fazer parte daquilo que Deus desejou para você. Se espelhe na história de Ruth. Talvez Ruth também não se achava digna, mas ela foi uma das descendentes de Jesus, ou melhor, uma das antepassadas de Jesus. Até quando você vai arrumar desculpa para não executar aquilo que Deus desejou da sua vida? Faça isso. Ruth ensina muito com as qualidades, com a história, com tudo. Aprenda segundo a vida de Ruth.